não é só um podcast. É um movimento. Oi, gente. Eu sou a Karen Teodoro. E eu sou a Doris Paete. E este não é só um podcast. E no episódio de hoje, a gente vai apresentar para vocês uma digital influencer, Bárbara Gui. Ela veio de Lagoa Santa, nossa conterrânea. Não somos de Lagoa Santa, mas já nos consideramos de lá. E é uma maravilhosa que a gente fez questão de trazer para os primeiros episódios para compartilhar com a gente um pouco de maternidade, né, de empreendedorismo. Vida real e vida de influencer. Exatamente. E antes de apresentá-la para vocês, né, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ela é digital influencer, natural de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, achei que fosse Lagoa Santa mesmo. Não. Ela é mãe do Pedro e da Helena, ama moda e é crossfiteira, gente. Vai no crossfit 2 vezes por dia? Não, 1 vez por dia. Mas todos os dias da semana. Todos os dias ela tá lá firme e forte. É uma mulher forte, guerreira. E a gente quer compartilhar ela com o mundo. Obrigada, meninas. Seja bem-vinda, Bárbara. Bem-vinda, Bárbara, ao nosso... Esse é o 4º episódio. Quarto da primeira temporada. E a gente queria... Você quer acrescentar algo Não, isso mesmo. na sua descrição? Eu falei, casada com Felipe. É verdade. Desculpa, casada porque eu tô Felipe. nervosa. Mãe da Helena e do Pedro. Bom, você falou sobre Lagoa Santa, né? O legal é que todo mundo acha que eu sou mesmo de Lagoa Santa, mas eu nasci em BH. E aí eu me mudei pra Lagoa Santa com os meus pais, eu tinha 7 anos. Mas me considero Lagoa Santense. Eu amo Lagoa Santa, visto mesmo a camisa da cidade, não troco Lagoa Santa por nada. Que legal. Olha, eu tô desde 2019, eu já me considero de Lagoa Santa, então assim, estamos em casa. Chegamos no mesmo ano, né, Doris? Mas é interessante isso, porque todo mundo acha que eu sou da cidade, eu né? achei que fosse. E eu amo tanto Lagoa Santa que pra mim é uma honra, assim. Posso ser de Lagoa Santa e tá tudo certo. Que bom. E levar o nome, né, da cidade. É verdade. Para além das fronteiras. Bárbara, além de todos esses papéis que você desempenha, de mãe, de empreendedora, de influencer, quem é a Bárbara, em essência? Eita. A Bárbara é uma mulher forte, como a Doris disse. Eu não me deixo desistir, assim, perante as dificuldades, sabe? E eu tenho uma fé muito grande, então acredito que com Deus eu posso todas as coisas. Eu me sinto, tipo, gigante mesmo. E aí eu vou em busca de todos os meus sonhos e objetivos. Mas a Bárbara também, às vezes, é frágil, né? Então, assim, no dia a dia, no íntimo, a Bárbara chora como as outras pessoas. Eu fiquei com muito... Eita, esse corta, né? Não, vai direto? Seguir, é bate-papo, tá tranquila. Mas assim, é porque eu me emociono já de falar. Mas é porque no Instagram as pessoas constroem essa imagem da Bárbara, né? Super poderosa, assim, forte, que faz tudo, que faz crossfit e que trabalha, né? E aí eu tento passar um pouco dessa realidade para as pessoas ali, mas acho que nunca a gente consegue passar na essência. Mas eu sou como uma outra pessoa qualquer, né? Que tem as fraquezas e que no momento de chorar e de sentir ali, a gente vai dormir chorando como outros, que chora no colo da mãe, que chora no colo da amiga, né? Mas, assim, relativamente falando, eu sou uma pessoa que não desiste. Então, eu me coloco, assim, nesse lugar, sabe? Uhum. Quando eu quero, eu vou até o final. Isso é maravilhoso. É uma mulher real, assim como nós, né? Com altos e baixos, qualidades e defeitos, um pacote completo, né? O que importa, eu acho que o mais importante que você falou, que não desiste, que luta por aquilo que acredita, né? Verdade. Exatamente. E o mundo precisa de mais mulheres que, né? A gente estava falando no episódio anterior com a Tati, e sobre mulheres que se assumem, né? Pagam ônus e bônus da jornada que escolhe seguir, né? Da sua realização pessoal, dos sonhos, profissional, familiar. E isso é o que nos torna mulheres reais e potentes, né? Potentes. E o que nos torna diferente também, Exatamente. né? Então, assim, não tem problema se você não dá conta, né? E não tem que dar conta de tudo, né? Vamos combinar, porque todo mundo... Essa pergunta que as pessoas fazem, que as mulheres fazem umas para as outras, né? Como que você dá conta? Já surgiu para você no Instagram. Como ela dá conta de conciliar a vida de mãe com o empreender? Porque não dá. Ainda a pessoa colocou, não dá. Não dá. E a gente precisava de ter umas 48 horas no dia. Né? Nossa, ia ser maravilhoso. E é o que todo mundo quer saber, né? Como você concilia a vida de mãe
influencer, empreendedora? Então, tem dias que eu acho que eu vou pirar. Mas dá tudo certo, assim, hoje um fator importante para eu conseguir dar conta disso é a organização, né? Até você falou sobre a Tati, né? A Tati foi minha mentora também, e aí desde lá do inicinho da minha carreira, foi um ponto que ela destacou muito comigo, que era importante para que tudo que eu quisesse alcançar, eu ter uma organização e um planejamento. Então, assim, a minha agenda, ela é toda planejada, às vezes eu fecho até com um mês antes, né? Eu tenho lá os meus objetivos profissionais, pessoais, e eles precisam ali conversar, né? Hoje eu tô com o Pedro em tratamento, então para eu dar conta e assumir os meus compromissos de trabalho, eu também preciso conciliar a minha agenda com os compromissos dele, né? E os outros, né? Casa, marido e tudo. Mas a organização, ela é um ponto extremamente importante para dar conta. E no meu caso, rede de apoio, né? Que infelizmente a gente sabe que não são todas as mães, né? Que tem. Eu me sinto privilegiada por ter. Então, eu tenho uma família que me ajuda e que me apoia em tudo que eu faço. E tenho também algumas pessoas no meu dia a dia que me auxiliam com os cuidados da casa, né? E do Pedro também. Então, para eu dar conta, eu preciso disso, né? Agora, emocionalmente falando e até fisicamente falando, é cansativo, né? Então, assim, eu tenho uma rotina muito puxada de trabalho. Então, eu levanto praticamente todos os dias. Quando não é 4 com o Pedro, que ele dorme um pouco mais, vai ser 6 horas. Mas eu acordo muito cedo para eu conseguir fazer atividade física, porque se eu não acordar cedo, não tem jeito, né? E aí sim começa o dia. E aí é uma loucura, assim. Eu não consigo conversar no celular. E aí parece estranho, porque eu falo assim, gente, mas a blogueira, ela não vê a mensagem, ela não conversa, não dá tempo, né? O celular, para mim, hoje é uma ferramenta de trabalho. Então, se eu tenho um compromisso de trabalho com você de 2 às 4, naquele horário eu tô no celular. Fora isso, o celular, ele nem passa perto de mim. Porque a gente se distrai muito nisso também, né? Então, quando eu tô em casa, eu quero ser mãe. Eu quero fazer atividade com a Helena, eu quero fazer o para casa, eu quero acompanhar o Pedro no que ele precisa de mim. A mesma coisa quando eu tô à noite em casa com o Felipe. E é intenso, assim, meu dia começou 4 horas, ele vai acabar lá pelas 10, 11, né? O dia quando as crianças dormem, eu aproveito para trabalhar à noite se eu tiver alguma demanda mais office, né? Mais burocrática. E é isso, assim, a gente paga o preço, né? E a gente que assume várias frentes, que é mãe, que cuida de um negócio, enfim, a gente quer exercer o nosso papel de esposa também, né? E ter um tempo pra nós, a gente fazer jantares. Tem que realmente viver com presença, né? Eu sou intensa. Deixar o celular de lado a hora que puder. E a hora que você falar, nossa, eu preciso estar aqui agora com os meus filhos, brincando ou fazendo viver. Preciso estar aqui com meu marido, conversando, trocando uma ideia. E eu sou muito intensa, sabe? Em tudo que eu faço. Então, você falou aí uma coisa, mas é isso, assim, eu quero estar ali e eu quero estar ali de verdade, sabe? E eu quero fazer o melhor que eu posso ali. Então, ainda, isso ainda torna mais difícil, né? Porque aí você se cobra, você se coloca numa dedicação ainda maior em tudo que você faz. É um alto nível de exigência, né? O tempo todo. Eu não gosto de fazer nada pelas metades, entendeu? A gente te entende muito bem. E eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi que você se tornou uma digital influencer, como foi essa transição, porque você antes tinha outra profissão, né? Ainda tem. Né? Ainda tem, né? Detalhe. As pessoas não sabem, mas eu ainda tenho. Detalhe. Né? Mais um pratinho, mais uma frente de atuação, né? E como é pra você compartilhar a sua rotina com as pessoas, assim, né? A gente tava falando isso um pouco antes da gravação, né? O lado positivo e o lado negativo dessa exposição. Sim, então, para quem não sabia, fica sabendo agora. Eu trabalhava como corretora de seguros antes da carreira como digital influencer, mas eu ainda atuo nesse segmento, né? A empresa é do meu esposo, então é uma empresa familiar, junto com meu sogro. E nas horas vagas... Não, mentira, gente, 2 horas por dia eu ainda me dedico a esse negócio com ele, né? A gente construiu uma carteira de clientes, aonde, né, a gente mantém, então tem uma manutenção ali desses clientes, e aí eu me dedico um tempo ainda à corretora, mas não é hoje o meu trabalho principal, então por isso que eu já falo da transição mesmo, né? 90% do meu tempo é dedicado como digital influencer, e... Como tudo aconteceu, né? Na verdade, que era a pergunta. Só para uma observação, eu sou cliente da seguradora. Sim, né? Verdade.
Verdade, é mesmo. A gente trabalha, gente, com vários seguros, tá? Vou fazer o merchan. Aproveita, é a oportunidade. Já Imagina fala a digital influencer ser sua corretora de seguros. Perfeito. Sensacional. Fica a dica. Eu tenho várias seguidoras que são minhas clientes. Aí, tá vendo? E elas adoram, elas acham o máximo. Mas então, digital influencer pra mim não foi uma profissão que eu escolhi. Eu sempre falo muito isso. A profissão me escolheu, né? Parece clichê aí, mas por eu já estar na cidade há muitos anos, né? Desde pequena. Então, assim, na escola eu tinha, né? Eu tava ali no grupinho do popular. Eu sempre fui muito comunicativa. Então, isso sempre foi um dom meu. Em tudo que eu fazia, eu conseguia me destacar. Quando veio a pandemia, né? Então a pandemia para mim foi uma super oportunidade, né? Infelizmente para muitos ela fechou portas, mas no meu caso ela abriu portas. Eu comecei a ajudar as empresas que eu comprava. Então, aonde eu comprava o sanduíche, aonde eu comprava roupa, aquela loja que eu já tinha costume de comprar um acessório, aonde eu já arrumava meu cabelo. E aí essas empresas foram me procurando durante a pandemia. No início começou mais com a parte da alimentação, né? Tinha muito delivery, eu acho que tinha gente que nunca nem tinha feito delivery, começou a fazer na pandemia, e começaram a mandar as coisas pra mim. Então assim, Bárbara, você conhece muita gente, você posta. Eu sempre postei, isso é um detalhe importante, porque às vezes a pessoa quer ser digital influencer, mas ela não tem o dom, né? Ela só pensa assim, no bônus. Mas como que eu começo? Eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Não é que você não possa aprender, né? Mas eu acho que tem uma coisa que às vezes tá enraizado ali na gente. Então, eu sempre compartilhei a minha vida no Instagram, sempre. A minha mãe brigava comigo, ela falava assim, para de expor as coisas, você viaja, todo mundo sabe que você tá viajando, né? Todo mundo sabe da sua vida. Eu vou na rua, as pessoas me perguntam, ela nunca gostou muito. Mas é medo, né? E a mãe quer proteger a gente. E aí, por conta disso, na pandemia as empresas começaram a me procurar. Então, Bárbara, você conhece muita gente. Eu lembro que eu tinha 4.500, 5.000 seguidores e assim, eu não era digital influencer. E aí eu comecei a compartilhar. Eu recebia um churrasquinho em casa, um sanduíche, uma pizza. A loja que eu já comprava mandava uma peça de roupa como um presente. Você fazia essa divulgação gratuitamente? Gratuitamente, era um hobby, né? Eu tava trabalhando no home office, pela corretora ainda em casa, né? A gente ficou um tempo isolado. E aí eu ia recebendo esses presentes e ia fazendo, tipo, recebidos, né? A gente ia pegando as referências das blogueiras grandes e a gente ia fazendo do nosso jeitinho. E aí, de fato, isso foi aumentando esse volume. Então, a gente ficou aí, no primeiro ano de pandemia, eu fiquei me revezando mais entre o trabalho na corretora e fazer isso. Foi quando o meu esposo... Essa é uma história também legal, porque... Eu sempre gostei de trocar de telefone. E aí, lá em casa, tipo assim, não é o meu e o dele, é o nosso, né? E aí eu falava assim, Felipe, preciso trocar meu celular. Aí ele falou assim, então, agora, esse trabalho seu novo aí, ó, vai ter que te ajudar. Porque se é isso que você tá escolhendo como trabalho, esse trabalho ele tem que ser remunerado. Não dá pra ficar brincando mais. E aí foi que ele me despertou ali um interesse de realmente profissionalizar o que eu tava fazendo. Então foi nesse momento que você entendeu que você poderia usar a sua imagem, sua marca pessoal e sua influência. É porque eu tava brincando, né? Eu tava achando lindo ganhar um monte de presente de todo mundo e postando. Porque eu tava ganhando um tanto de coisa, as pessoas estavam vendo, estavam comentando, estavam gostando, e ok, mas e aí? Né? O que isso vai gerar, né? Porque eu tava deixando de trabalhar na corretora pra fazer uma coisa que eu gostava, mas que não tinha retorno financeiro. E não dá pra gente brincar, né? Então, assim, ninguém brinca com tempo, principalmente, que ninguém tem tempo hoje em dia. Você já tava dedicando tempo, energia, eu já tava dedicando muito tempo já. Então, assim, eu não cheguei a voltar pro escritório depois da pandemia. Eu nunca voltei. Tipo assim, eu só peguei as minhas coisas de volta e o Felipe literalmente deu baixa na minha carteira, porque minha carteira era assinada, eu era funcionária. Não cumpria o horário direitinho como todo mundo não, né? Que a gente tem umas regalias, mas eu era funcionária carteira assinada. E aí ele falou assim, não, então se essa é a sua escolha, se é isso que você quer fazer, eu vou dar baixa na sua carteira, né? Você abre a sua empresa, você vai pagar seu imposto e aí você vai fazer isso. Mas e a parte financeira, né? O que isso vai te trazer? Não que isso... assim, na época, né, ele até falou assim, não que isso vá sustentar a nossa casa hoje, mas isso tem que te trazer alguma coisa, porque retorno financeiro. E é o que te motiva, né, gente, assim, também. O dinheiro, ele motiva também a gente.
E aí, foi quando eu já conheci a Tati, mas foi quando eu procurei a Tati de uma forma profissional, nunca tinha contratado nenhum serviço, né? A Tati Miranda, que também foi mentora de vocês, né? E a Tati fez um planejamento comigo do meu trabalho. Então, assim, e aí eu lembro aqui que a gente colocou uma meta financeira, que na época, pra mim, era muito. Era ousada. Era ousadíssima. Eu devo ter esses papéis, ela deve ter essas anotações. E aí, assim, muito rápido. Assim, antes da gente concluir a mentoria, eu já tinha alcançado essa meta. Mas eu acredito que teve passos importantes, né? O fato de eu já ser conhecida na cidade. Porque quando você começa um trabalho como digital influencer e você não tem uma reputação, você não conhece as pessoas, é mais difícil. Então, no meu caso, eu já tinha ali algumas coisas a meu favor. As pessoas já me conheciam, porque eu tô na cidade desde os 7 anos. Eu já tinha uma reputação, pequena. Uma cidade pequena. Então, foi simplesmente a virada de chave. Eu parar de fazer algo por brincadeira e passar a fazer algo profissionalmente. E aí eu lembro de Tati falando que ela falava assim, eu falava assim, mas como que eu vou cobrar? Tipo, essa pessoa, ela manda pra mim uma comida, tem 6 meses de graça, como que eu vou cobrar agora? E ela falava, Bárbara, é seu trabalho. Nem que seja R$50, mas se você não cobrar, ela não vai valorizar o que você faz. E os seus clientes entenderam? Todos. Eu não perdi nenhum cliente. Assim, eu achei que eu fosse perder, né? Porque a gente fica com medo. Eu não perdi nenhum. Nunca perdi nenhum cliente. Até, assim, teve um ano também que eu fui fazer ajuste de preço de tabela. E eu falei, Tati, eu vou subir R$50 no valor do provador. Ela falou assim, por que você não sobe 100? Aí eu falei, não, mas é muita coisa. Ela falou assim, Bárbara, ninguém vai deixar de contratar seu serviço por isso. Você já é referência. E como é que você contou essa história pra eles? Olha, agora, a partir de agora, eu vou profissionalizar o meu trabalho e vou cobrar. Sim. Como é que você contou isso? Como é que eles receberam? Olha, eu não lembro exatamente como eu contei, não. Mas eu acho que foi fluindo, sabe? Natural. Então, porque eu tenho alguns serviços que são sobre demanda e alguns serviços que são sobre contrato. Nessa época, eu não trabalhava com contrato. Eu tava começando mesmo, né? Então, era muito amador ainda. Era um amadorismo, assim, gigante. Eu vejo até uns vídeos meus de provadores antes, eu falo assim, nossa, como que eu melhorei no provador. Mas isso é maravilhoso, né? Inclusive, pra mostrar pra outras pessoas que... Eu tô doida pra fazer um TBT, assim, de uns inícios de provadores. Mas faz, porque assim, antes e depois isso acaba sendo motivação e até pra humanizar os processos. Não, gente, assim, outra pessoa aparece falando, sabe? E quem As chega pessoas hoje até me perguntam se eu já fiz acompanhamento com fono, porque eles falam, Bárbara, sua dicção mudou, a sua forma de falar, você fala mais leve, mais devagar. Eu falo, a gente vai aprendendo, mas assim... Eu invisto muito em conhecimento, sabe? Agora, em julho, eu vou para São Paulo participar de uma imersão, onde vão ter vários palestrantes da área da moda, né? Vão ter palestrantes específicos que falam sobre provadores. Então, as pessoas às vezes acham, né, que é fácil, que é você pegar o celular e gravar um vídeo. Não é simples, tão simples assim, né? E às vezes o que vai vender, o que vai dar retorno para a empresa não é só o vídeo, é a credibilidade mesmo, né? Você pode ter toda uma técnica e um conhecimento para gravar um provador, mas se você não tem autoridade e credibilidade, de que adianta? Né? Então, por isso temos... E a influenciadora, né? Você, no caso, empresta a sua marca pessoal. Empresta a sua marca. Empresta os seus valores, a sua reputação para essa marca com quem você se associou. Sim. Então, assim, com certeza, quem te procura também compartilha dos mesmos valores, né? Dos mesmos princípios, porque é uma troca, é uma via de mão dupla. Sim. As duas partes ganham. E é extremamente importante, na verdade, fazer essa avaliação, né? Tanto para a marca, tanto para mim. Porque se a marca contrata uma influenciadora que não tem nada a ver com o nome da empresa, né? Não converte ali no que ela espera. Então, pode trazer clientes que não é o que ela deseja. E para a influenciadora também, né? Então, assim, pode manchar, às vezes, toda uma carreira, toda uma trajetória se você faz uma escolha errada. É muito importante isso. Olha, eu falo que a vida de influencer não é fácil. Não é para qualquer um. Porque, assim, eu acho mega difícil expor, assim. Se expor, estar ali todo dia... Na exposição. Na exposição. Né? A Doris perguntou, mostrando né? Mostrando o seu rosto, mostrando a sua família. Eu tenho uma mega dificuldade de mostrar meus filhos, de mostrar minha vida. A gente tem medo. Inclusive, eu já pensei até em você pra ser minha mentora. Tá. Vamos fechar uma parceria, porque assim, ainda é um processo. Eu discuto isso muito com a Karen também. Porque, por exemplo, eu falo, eu tenho facilidade, né? Eu nasci pra falar. Super. Mas... Falta só virar a chave. Pois é. E aí, expor, pra mim, é algo que eu venho construindo. Há mais de um ano que eu tô... Qual que é o limiar, assim? Um segredo. Ai, conta pra gente. A gente escolhe o que a gente quer expor.
né? Então, assim, gente, quando a gente vê as pessoas falando assim, não acredita em tudo que você vê na vida real, nos stories. Não é que a pessoa tá mentindo e a vida dela ali não é real. Mas é porque, de fato, a gente escolhe. São os momentos, é o recorte. Né? Se o seu dia tem 24 horas, gente, você tá expondo menos de 10% do seu dia ali. Quantas coisas eu já fiz hoje pra eu chegar aqui e que ninguém viu? Então, assim, eu escolho os melhores momentos pra postar. Ou mesmo que você vai escolher um momento ruim, porque talvez aquilo vai te trazer uma conexão que você deseja com alguém. Mas você não posta tudo que você faz, entendeu? E aí, assim, a questão da exposição, no meu caso, né, que você tinha perguntado dos pontos fracos, dos pontos... Como é que foi a Os pergunta? ônus e os bônus. Os ônus e os bônus, exposição. né? Um ponto importante que eu não citei, mas quando eu fiz essa transição e eu decidi, de fato, trabalhar como digital influencer, eu pedi permissão mesmo pro Felipe, porque não tem como eu trabalhar como digital influencer e expor só a minha pessoa. Eu precisava expor tudo, né? Não tudo, de forma genérica. Mas vai no pacote. Ele vai no pacote. A família vai no tipo pacote. assim, você casou, você levou todo mundo no pacote, é a mesma coisa. Então eu falei com ele, olha, é um trabalho que acontece, né? Isso. E aí eu preciso que você esteja de acordo comigo. E aí ele falou, ok, vambora. Né? Tanto que de vez em quando ele até aparece nos vídeos. Ele já fez vídeo lá, né? Eu vi da live, né? Não, ele já fez na sua loja também. Também, é verdade. Já fez. É verdade, gente. Já fez. E assim, ele super... E ele encara de boa. Ele super apoia. E assim, quando ele não quer expor, quando ele não quer mostrar, ele fala, Bárbara, eu não acho que é legal a gente postar isso aqui hoje, ou postar isso aqui agora. Não me sinto confortável. Mas é super possível você ter uma rede ativa de forma profissional sem expor a sua família. Você vai fazer os recortes de acordo com o que você achar necessário. No meu Instagram, a minha família é parte disso, né? Porque eu tenho como pilar maternidade, o meu lifestyle, a minha rotina. Então, eles precisam aparecer. Mas a gente escolhe o que a gente quer mostrar. Não é que você não tá sendo verdadeira, mas de certa forma é um pouco estratégico também, né? Eu sendo cancelada, tipo a Bianca, que posta só as estratégias. Mas é estratégia, é o meu trabalho, tem que ser. Né? E o bônus e o ônus, né? É isso. Eu acho que o ônus é principalmente a questão da exposição, né? Então, a gente fica extremamente vulnerável e exposta nesse sentido. E talvez até uma exposição daquelas pessoas que não desejariam ser expostas, mas elas acabam sendo expostas de tabela, né? Tipo, minha mãe, minhas sogras, familiares, porque a vida deles também são expostas juntos, né? Quando os momentos são compartilhados. Então, é isso. E eu posso falar porque eu também já contratei seus serviços, né? Ir lá para minha loja. E, de fato, a gente teve muito retorno. Sempre que a Bárbara postava algum look, na hora gera os prints lá no WhatsApp, no Insta da loja. Eu quero a peça que a Bárbara experimentou. Então, assim, a gente usufruiu disso. Então, isso dá resultado, né? A gente teve retorno desse investimento. E você investe para que você cada vez, né? Sim. Então, existe um investimento aí, valor, né? São recursos, né? Dinheiro, tempo, energia, para que cada vez mais você ofereça o melhor para os seus clientes. Até para que seja diferente, né? Sim, ou para a gente destacar, né? Sim. Porque tem outras influenciadoras, né? Mas eu quero ser a melhor. Exato. E não é que eu te procurei. Eu assim, eu sou focada nisso, sabe? Assim, eu não que eu quero ser a melhor e eu não quero colocar ninguém numa situação inferior à minha. Mas eu quero ter as minhas qualidades, eu quero que a pessoa me busque exatamente por aquilo. E eu quero que a pessoa que me contrate, ela tenha traçado o perfil do cliente dela. Porque você trabalha com excelência. Entendeu? Pessoas que trabalham com excelência e assim, sempre querem o melhor. Hoje o que acontece dentro da minha rotina de trabalho é que eu falo mais não do que sim. Porque eu já consigo filtrar aquele cliente que eu também quero. Sim. Então, quando a empresa chega e não é o meu perfil, eu falo assim, olha, no momento eu não tenho interesse de trabalhar com a sua marca. E falar não é tão importante quanto falar sim, né? Porque aí a gente se posiciona. A gente aprende também, se né? posiciona, Difícil, atrai os clientes que a gente tá buscando, né? Que tem ressonância com a gente. É super importante. Hoje eu falo mais não do que sim. Até pelo tempo, né? Que a gestão do tempo também é outro fator, assim, complicadíssimo. Não dá pra abraçar o mundo, né? Não dá. Nossa, olha, essa semana do Dia dos Namorados, se eu fosse 4 Bárbaras, eu acho que eu tinha dado conta de todo mundo. Eu fiz mais de 10 provadores. Nem sei como que eu consegui. E eu também não sei como é que você consegue, porque eu também não dou conta de acompanhar. Eu tenho preguiça de experimentar roupa pra comprar.
Mas aí isso acontece comigo na vida real. Nossa, gente. Tipo assim, eu já experimentei tanta Fazer 10 roupa durante a provadores numa semana, semana. mas deixa eu te confessar, eu experimento tanta roupa que quando eu vou, por exemplo, hoje eu vou passear com as crianças, sei lá, às vezes você tá no shopping, quer comprar alguma coisa, eu não consigo experimentar. Eu já comprei roupa, que eu tenho roupa lá em casa que eu comprei sem experimentar, não serviu, e aí depois eu não consegui trocar. Aí depois eu ponho no bazar, né? Tá Aí com vamos pro etiqueta. bazar. Porque eu fico, tipo, com irca. Eu experimentar roupa, parece que eu tô trabalhando, então não quero. E no que o seu trabalho te realiza e no que ele te dá propósito? Bom, ele me realiza na conexão com essas mulheres, sabe? Então, assim, hoje no Instagram eu tenho um público quase 90% feminino. Fiz uma enquete até esses dias, porque isso vai mudando, né, o perfil. Aham. E às vezes até dependendo do cliente que eu escolho trabalhar, esse perfil ele muda muito. Mas eu fiz uma enquete esses dias para saber perfil em relação à maternidade, que não era um perfil tão frequente que eu tinha, mas que agora por conta do Pedro, né, Pedro vai fazer 6 meses agora, cresceu muito. Então, mais da metade que responderam à enquete são mães e as que não são estão grávidas. Eu fiquei assim até chocada com a quantidade de mulher grávida, inclusive você, né? Acabei de saber. Podia ter falado, gente? A gente já Desde o contou, já. primeiro. Já Primeiro contei episódio. que eu sou a madrinha do Eu falei, Davi. a bocuda. Não, pode falar. Mas saber que de alguma forma eu consigo levar para elas algo que vai mudar a vida delas, seja através do meu relacionamento com Deus, né, que para mim é o pilar principal de tudo que eu faço, seja através da leveza que eu vivo a minha maternidade, que muita gente fala assim, Bárbara, olha, você é muito calma, você é muito tranquila, eu acho que eu no seu lugar eu daria descabelada. Seja através do meu trabalho nos provadores ou com alguma publicidade que eu tô fazendo, né? E delas saberem que todas nós somos capazes, sabe? Então, quando eu encontro, né, alguma seguidora na rua, e às vezes acontece de vir me dar um abraço e de compartilhar alguma história comigo, tipo, eu ganhei o meu dia, sabe? E transborda. É a conexão mesmo ali na... Nossa, gente, assim, na eu vida recebo real, cada na prática. mensagem, aí eu fico, às vezes, até preocupada com aquelas mulheres, eu fico, assim, com vontade de falar assim, me dá seu telefone, deixa eu te ligar. Tipo, vem cá, vamos lá na igreja, ou vem aqui na minha casa, vamos tomar um café. A gente não consegue fazer isso com todo mundo. Mas tem algumas pessoas que a gente começa a criar, né? Tipo assim, vira filho ali no Instagram. Eu tenho uma seguidora que tá passando por uma dificuldade agora com o filhinho dela. E assim, gente, eu durmo e acordo todos os dias pensando nela, sabe? Então, olha o quanto isso Ultrapassa o digital. Ultrapassa. Ultrapassa o celular. Ultrapassa. Né? Então, assim, não é só um trabalho, né? Eu sempre falo, não é um número. Se você me perguntar hoje quantos seguidores eu tenho, eu não sei exatamente quantos tem. Se já é 15, se é 16 ou se é 17. Acho que é uns 17 que tá lá. Mas eu não acompanho isso, porque pra mim isso não importa, sabe? Eu quero saber das pessoas que eu estou ali conversando todos os dias, porque eu sei que elas sentem isso por mim. E aí, por mais que eu não consiga conhecer a história de cada uma, porque são muitas, a gente cria uma conexão muito forte. É verdade. E assim, tem muita gente que se pauta no digital, nos números, né? Querem saber de números. Quantos seguidores você tem, qual que é essa taxa de engajamento. Mas assim, o que as pessoas querem ali no digital é se conectar, ouvir histórias, sabe? Saber o que a gente tem de diferente, o que a gente tem de igual que nos conecta, né? Saber como é que é a sua vida. O que a gente tem ali em comum. E a gente tem muito em comum, apesar de parecer diferente, né? Sim. Olha, quando o Pedro nasceu, eu postei um dia que eu precisava de uma bomba elétrica. Porque o peito tava, tipo, encharcando, eu queria tirar. E no hospital só tinha uma e era compartilhada. Apareceram mais de 30 seguidoras querendo levar pra mim. Não, eu moro aí perto, eu levo pra você. Olha, eu tô no trabalho, mas a casa da minha mãe é aí perto, eu peço a minha mãe pra mandar um motoboy e levar pra você. Gente, é gigante isso, sabe? E assim, as pessoas nem conhecem a gente, né? Ela vai emprestar uma bomba dela, entendeu? Então Mas porque a conexão foi estabelecida, né? É real. É muito forte. É muito forte. Maravilhoso. Já me vieram várias perguntas fora do nosso... Manda bala. Do nosso... Como é que fala? Nosso script. Nosso script. Mas eu vou seguir com essa aqui, porque também eu acho importante a gente falar como foi maternar pra você. Né? Como está sendo, Como né? está sendo. Porque você teve não Helena. acaba. Porque assim, mas é porque, olha, a Karen tá no diferente. terceiro, diferença de um ano. terceiro? Terceiro filho. Quarta Ela já tem um gestação. casal, né? Então a diferença foi pequena da Maia pro Matheus, foi de 1 ano e 7 meses. 4, 3 anos e 3 meses na barriga. Não, peraí, qual a idade do mais velho? 4,5.
3 anos. A Maia tem 4,5. Nossa, é muito pertinho. Matheus tem 3 e Davi tem 18 Nossa, não é semanas. nem a idade. 18 semanas. É muito pertinho. E eu, né, o Benjamin e Cecília, a diferença é de 1 ano e 9 meses. Você já teve um Muito intervalo grande, maior, né? 4 anos o intervalo? 5. Mais, né? Aí, então, assim, vai mudando As fases. Não, é fases, outro maternar mesmo, assim. É como se você fosse mãe solo, de novo. Tipo, Sim. Pela primeira vez. pela primeira vez, é isso que eu Sim. quis dizer. Porque eu já nem lembrava mais as coisas. Mas eu mesma já esqueci, porque a Mas eu Cecília, acho minha que mais isso- nova, tá com 4. Eu vai acho fazer isso que é 5. uma defesa da natureza. A gente esquece. Porque se a esquece. gente Ainda lembrar bem. tudo que a gente... Ainda bem. A gente não tem outro a gente passa, a gente fala, não vou ter outro filho. Deixa quieta. É A verdade. São natureza as é sábia. bênçãos da nossa vida, né? E a gente, no segundo episódio, a gente falou como foi o nosso maternar, né? E assim, cada um tem uma experiência diferente com o maternar. É. Né? Mas aí aqui o que eu falo assim, é esse maternar da vida real, porque eu, por exemplo, romantizava a maternidade. Então, assim, eu encontrei com desafios que eu não imaginava, mas hoje o que eu percebo é o seguinte, se hoje eu tô aqui agora, nesse momento, fazendo isso aqui, é porque eu tenho Benjamin e Cecília. Porque foram os meus filhos que me ensinaram que, sim, eu sou capaz, eu posso ir além, eu posso ir atrás dos meus sonhos, porque antes eu ficava sempre só sonhando, Aham. sabe? Estudando, fazendo cursos, buscando, mas eu não tinha coragem de dar a cara a tapa, né? E eu tenho um filho, Benjamin, nasceu prematuro, ficou na UTI neonatal, eu tive essa experiência, engravidei da Cecília porque eu planejei, a Cecília não. E ela foi Foi. depois. Então Porque foi ao contrário. foi exatamente 1 ano o Benjamin tinha feito 1 ano. Então eu não tava pronta nem emocionalmente. Você já tava grávida no aniversário dele de 1 ano? É, tipo isso. Comigo também. E aí, Gente, vocês são rápidas. foi exatamente por isso que a gente, né, quer compartilhar, exatamente porque existem tantas possibilidades, né, tantas coisas assim de alegrias e dores que a gente passa, mas que é possível a gente superar, é possível, né, principalmente a gente estando com Deus, né, tendo Ele como nossa rocha inabalável, nossa base. E quando eu engravidei da Cecília, eu engravidei no momento que eu tinha descoberto um tumor. Então eu operei, fiz a cirurgia e tirei o anticoncepcional. Mas na próxima menstruação eu coloco o anticoncepcional de novo, que era adesivo. Não veio a próxima menstruação. 9 meses depois nasceu a Cecília. Então, assim... Foi tudo junto, né? Tudo junto, muito misturado. E foi pesado o maternar? Foi cansativo, muito cansativo. E você deve ter ficado preocupada, né? Muito preocupada, exatamente, porque eu já tinha passado, a minha primeira experiência foi com o Benjamin. Eu saí do hospital sem o Benjamin. Eu ia fazer as fotos grávidas, as fotos de gestante. O sair do hospital sem o filho. De mãos Eu vazias. nem posso imaginar. Então, assim, quantas mulheres não passam por isso que a gente passou, vem passando, né? Desafios da maternidade, porque o que eu falo, assim, não é difícil ser mãe. Pra mim, o desafio maior é entender que eu não vou conseguir proteger os meus filhos de tudo, e eu tenho que lidar com isso da melhor maneira possível, e ao mesmo tempo que eles têm o direito de ter a vida deles, de ter as experiências deles, né? E hoje eu já tô passando pra uma fase que eles já têm mais autonomia, eles falam, mamãe, tô sentindo isso, quero ir ao banheiro, tô com fome, tô com sono. Quando é bebê, imagina 2 pequenos, assim, é uma loucura. Tipo gêmeos. Tipo isso. Praticamente. Enlouquece. E você teve esse tempo, né, de planejar, você já tinha feito a sua transição de carreira também, né, então a gente planejou. Já estava né, no com momento. o seu trabalho estabelecido, Sim, né, e acho que era fácil de conciliar, assim, porque o trabalho entrou mais facilmente na vida que você... Desculpa. O trabalho entrou mais facilmente na vida que você já estava levando, conduzindo. Diferente, assim, só pra vocês entenderem, né, um pouquinho assim do Pedro e da Helena. A Helena, eu engravidei, eu tinha 11 meses de casada. Então, assim, a gente casou, assumimos o risco e eu falei assim, que seja feita a vontade de Deus. Foi tipo isso. E aí, antes da gente comemorar 1 ano de casado, que a gente tinha uma viagem marcada, eu descobri que estava grávida. E aí, foi nessa viagem que a gente anunciou a gravidez pra nossa família. Pra nossa família, não. A gente contou pros nossos pais antes, mas que a gente escancarou a notícia, né? Que eu não tinha nem 1 ano de casada ainda. Então, assim, a Helena, ela veio muito num momento pra gente de susto, né? A gente não esperava que fosse tão rápido. A gente ainda estava ajustando a nossa vida como um casal, morando na mesma casa, que é difícil, né? Então, assim, sem romantizar o casamento. Mas assim, eu tive uma criação, meu marido teve outra, e ali a gente tá todos os dias tentando construir a nossa, né? O que a gente quer passar de meu e dele pros nossos filhos.
Então, a gente não teve tanto tempo assim, porque foi muito rápido mesmo. Na hora que eu vi, eu já estava grávida. A gente não tinha ainda uma condição financeira estabelecida de forma segura, que eu falo pra você falar assim, não, tô tranquila, tá tudo certo e não preciso te preocupar. Então, foi desafiador nesse sentido também. Na época, eu não tinha essa rede de apoio que eu tenho hoje, porque a minha mãe trabalhava, né? A minha sogra me ajudava em alguns momentos, mas ela também sempre teve os compromissos dela. E assim, o primeiro filho também, eu acho que eu deixava até ela me ajudar menos, porque eu queria também eu fazer tudo, sabe? Então, eu fiquei mais sobrecarregada. Eu fiquei muito cansada na primeira gestação. Eu vejo as fotos dos mêsversários. Gente, os mêsversários da Helena... Era outro nível, coitada. Tipo, eu com uma olheira aqui embaixo, só o bolinho, e eu parecendo um defunto e carregando ela no colo, assim. Mas porque você não é a única, você sabe. Você ainda fez mêsversário, eu não fiz, não. Mas assim, eu tava tão cansada, tão exausta, e se você me perguntar, assim, como foi a primeira maternidade, foi cansativa. Muito cansativo. Eu só lembro disso, assim, a Helena chorava muito, ela teve muita cólica. Ela tinha uma qualidade, assim, que ela dormia muito bem, ela sempre dormiu bem à noite, então as madrugadas, assim, eu não posso reclamar, mas foi cansativo. E assim, a gente não tinha essa rede de apoio que a gente tem hoje, né? E eu acho que a preocupação financeira também, ela acaba que deixa a nossa mente preocupada ali o tempo todo, né? Eu lembro que no dia que a Helena nasceu, o Felipe falou assim, preciso de trabalhar. A gente é autônomo. Então, assim, se eu não trabalhar, como que eu vou pagar as contas? Agora é mais uma pessoa para comer. E eu falava assim, calma, eu tiro uma semana de folga. Ele não tirou, a Helena nasceu, ele não tirou folga. Mas pela preocupação, né? Com o Pedro, foi diferente. A gente se programou, né? Eu queria ter engravidado antes, assim, eu sempre falei que eu queria que eles tivessem uma diferença de 3 para 4 anos. Então, quando eu tivesse 4 anos, quando eu tivesse com a Helena com 3, era a minha intenção engravidar para que nascesse com 4. Só que veio a pandemia. E aí, eu não tive coragem, sabe? Falei, como que eu coloco um filho no mundo sem... nem a gente sabe o que vai acontecer, né? E eu sou uma pessoa que eu preciso de pessoas. Assim, o que me move é estar conectada com pessoas. Aonde eu for, eu quero ter gente comigo. Não gosto de estar sozinha, não. E... aí, as minhas amigas que ganharam o neném na pandemia, não podia entrar nem os avós no hospital. Ninguém, gente. Você não pode... Eu ganhei o Matheus na pandemia. Você não pode receber visita em casa, porque você vai ficar com medo. E eu falei, isso não é pra mim. Não pode fazer um chá de bebê. Não. Eu falei, como? Meu Deus. Não, eu fiz 500... Logo eu. Fiz 500 festas grávida. Fiz umas 10 sessões de foto grávida. Eu falei, nossa, não, maravilhosa. Cada sessão que você fazia, eu fiz umas 10. Umas 10 sessões. Mas assim, eu falei, não quero ter... O que foi, gente? Não sei. Olha aí. Tá. Eu falei assim, não quero ter o Pedro na pandemia, né? Assim, não sabia que era o Pedro ainda, mas assim, a gente decidiu esperar. E aí, quando as coisas foram acalmando, eu falei, Felipe, agora é a hora. E aí, engraçado que a gente decidimos isso. Eu e uma amiga, a gente planejava ter filhos juntas. Aí, a gente foi no mesmo dia no médico. Tiramos o contraceptivo, planejamos, né? Os planos não são nossos, a gente sabe, né? Que eles vêm do Senhor. Mas, assim, a gente planejou, assim, idealizamos essa maternidade juntinhas mesmo. E aconteceu? Aconteceu, só que a Camila engravidou mais rápido do que eu. Acho que ela, no primeiro mês, ela engravidou gêmeos. Chama Pedro, o mais velho. O mais velho não, né, gente? Eles são da mesma idade. Chama o Pedro e Luísa. E aí, eu também, logo depois, descobri que era menino e coloquei o nome de Pedro também por escolha da Helena. E aí, isso foi uma super coincidência mesmo, porque a gente nunca conversou sobre o nome. Mas a gente viveu essa fase da maternidade juntas, né? E foi muito leve, foi muito gostoso. Então, assim, o meu maternar agora, né? Acho que ele é mais leve por isso, assim. Pelo fato da gente ter uma estrutura familiar que nos deixa tranquilo, confortável, uma condição financeira, pessoas que me ajudam na minha casa, né? Eu lembro que quando o Felipe chegava em casa da época da Helena, eu falava assim, meu filho, eu preciso comer, tomar banho, não consegui fazer nada. Gente, e quem não tem filho não entende isso, mas é real, né? É real. E aí pensa, como hoje eu trabalho, né? As minhas amigas que têm filho recente, eu tenho um grupo com algumas delas, elas falam assim, Bárbara, não sei como você consegue trabalhar, maquiar, arrumar o cabelo com um bebê recém-nascido. Então, assim, é a rede de apoio que eu tenho. Precisa de braços. Braços funcionais. Esses dias eu fui pedir a Helena pra pegar um medicamento, falei, filha, pega lá o remédio do seu irmão pra mamãe. Ela falou assim, mãe,
eu acho que as mães deveriam ter vários braços. E eles precisavam esticar. Aí eu falei, Helena, você tá assistindo muita televisão, mas eu também acho. Porque assim, gente, eu não sei como que a gente faz, né? Mas a gente faz. Então assim, tem dia que eu saio pra trabalhar com a mochila dela, a lancheira, a minha mala de trabalho, as coisas do Pedro, e a gente sai parecendo que a gente tá de mudança. Mas é assim mesmo. Mas eu tenho vivido uma maternidade mais leve, sabe? Mas por conta desses fatores, assim. Rede de apoio, com certeza, é o principal deles. Né? Acho que a própria estabilidade financeira nos permite isso, né? Outra fase da nossa vida hoje. O planejamento, né? Então, assim, por mais que o Pedro veio no dia, na hora que Deus escolheu para ele, mas a gente, em algum momento ali, a gente parou a nossa rotina e pensamos naquilo como um planejamento nosso também, de ter... Colocar uma intenção, Colocamos uma intenção, né? Então, a gente estava preparado. A gente não sabia quando, mas a gente estava preparado para isso. Então, eu me preparei para trabalhar menos, não trabalhei. Eu falei assim, não, eu vou trabalhar menos, eu vou descansar. Não, eu trabalhei até o dia do Pedro nascer. Eu subi uma publicidade 7 horas da manhã no dia do parto. E aí eu já tava, tipo, no caminho do hospital. Nossa. Mas é porque eu sou assim, gente, não tem jeito, isso me move. Eu sou 220, né? E eu sou uma pessoa, Doris, que... Se eu assumo um compromisso com você, eu só não vou se eu estiver doente de cama. Porque... Eu acho uma falta de respeito tão grande quando você marca alguma coisa com alguém e aí você simplesmente... eu não posso ir porque eu tô com dor de cabeça, sabe? Não é que eu não me permito. Porque eu não estou afim de ir. Ou porque eu não tô afim, ou porque, sei lá, aconteceu uma coisa. Mas a gente precisa avaliar isso, sabe? As pessoas hoje, elas cancelam os compromissos, eu acho, de forma, assim, muito banal, sabe? E eu sou muito comprometida com as minhas coisas. Então, assim, se eu falei pra você que eu ia te garantir uma publicidade até o dia 10 daquele mês, até o dia 10 daquele mês, minha filha, eu tô lá. Tanto que eu trabalhei todos esses meses, né, passando por várias intercorrências pessoais, mas aquelas empresas que eu assumi o compromisso, eu fui lá. Isso é profissionalismo, viu, Bárbara? Que, assim, não é tão fácil de se encontrar por aí, né? Porque quando você assume compromissos profissionais, né? Tem uma empresa, tem uma pessoa te contratando e depositando a confiança dela no seu trabalho, assim, você honra também, né? Mas, o que você entrega. Sabe o que eu penso? Eu penso assim, se eu trabalhasse CLT, sei lá, fosse gerente de uma empresa e tivesse minha carteira assinada, eu não posso faltar ao meu trabalho por qualquer motivo. Ou tipo assim, eu estou com um problema com o meu filho em casa, minha mãe adoeceu e aí hoje eu não vou. Eu não posso, eu preciso de um atestado. No meu caso, é pior, porque eu não posso dar um atestado pra mim mesma. Mas se eu partir desse ponto, que qualquer desculpinha não vai me penalizar ali no trabalho, e se eu tiver uma CLT, eu precisaria ir trabalhar, eu sigo lá minha cabeça e vou, sabe? É isso que eu penso, assim, em relação a esse compromisso. Esses dias até uma pessoa me perguntou, ela falou assim, eu não sei como você consegue trabalhar e viver algumas, né, situações pessoais. Como que você dá conta? Como é que você faz pra trabalhar o dia que você não tá afim? Eu já recebi perguntas do tipo assim, e aquele dia que você acorda indisposta, como é que você vai gravar um provador? Porque o provador hoje é o que mais exige da minha pessoa, né? Eu preciso estar ali conversando, interagindo e rindo. Plena. Né? Plena. Mas, gente, quando você tá cansada e quando você não tá bem, você vai falar pro seu chefe que você não vai trabalhar porque você tá cansada? Ou porque você não quer? Tem gente que faz isso. Não tem, mas aí não é padrão, né? Não, tipo, sim, não serve. Mas aí é que tá, né? Porque o que eu vejo hoje em dia é essa falta de compromisso. Então, assim, a gente adora, principalmente quando é um autônomo, tem essa preocupação em profissionalizar o negócio. Porque muitas das vezes, como muitos papéis se confundem, da própria pessoa confundir e não profissionalizar, não levar a sério aquilo que faz e que é o ganha-pão dela. Literalmente, assim, veste um cropped e reage, sabe? Então, no meu caso, eu arrumo meu cabelo, porque eu acho que o meu cabelo é o que faz minha cabeça funcionar. Maravilhoso, né? Lembra que eu te falei? Não, mas se esse cabelo não estiver arrumado, eu não saio de casa. É uma longa história. Quero mas, aprender. Assim, eu arrumo o cabelo, maqueio e eu vou. Não tem opção de não ir, gente. Entendeu? Então, assim, esse mesmo trabalho, além de ser o trabalho que me motiva e que me faz bem, que me faz feliz, é o trabalho que paga minhas contas. Como que você não vai? Sim. Entendeu? Com certeza. Eu penso que tudo é uma troca, né? Tudo é uma contraprestação. Você investe em algo esperando algum retorno, né? Em tudo na vida. Ninguém faz nada, tipo, de graça.
né? Então, Não principalmente mesmo. quando é um negócio, e a gente precisa normalizar isso, né? Porque é o que a gente estava falando com a Tati no episódio anterior, que a gente precisa... Sim, nós queremos ser ricas, nós queremos crescer, próspera, prosperidade, é muito mais que a riqueza, porque não é só a riqueza material, mas é a gente evoluir como pessoa, como profissional, ser contribuição nos meios que a gente passa e ter uma contraprestação disso para viver bem, né? Se Deus fez tanta coisa, tanta diversidade, é pra gente usufruir. Obviamente, buscando sempre equilíbrio, né? Aprender com tudo, não é tipo só viver de qualquer forma, mas é para que a gente faça bom uso disso. E tá tudo bem, a gente, né? Porque a gente ainda fala as coisas meio no tocante à prosperidade, ainda é meio como um tabu, né? Pra mim, é algo novo também. É uma mentalidade, é um paradigma que eu tô mudando. E é isso que eu ia dizer, que a prosperidade, ela é uma mentalidade. Muito ligada à mentalidade de crescimento, né? Porque tem gente que é rico, tem que virar a chave. mas não é próspero. Exatamente. E não é só o dinheiro. É tudo, assim. Sim. Como eu posso crescer, como eu posso contribuir com o mundo ao meu redor, ajudar as pessoas. Isso tem muito a ver com prosperar e prosperar coletivamente também, Sim. né? Sim. Bárbara, tem uma pergunta que chegou pelo Insta, Eita. da Arte Neves. Como você fez para crescer nas suas redes? Se você usou o tráfego pago Não, nunca ou é usei. orgânico? Nunca usei tráfego pago. Mesmo? Eu até recebi de uma empresa que trabalha comigo uma proposta para fazer o tráfego pago. Mas, como eu te falei, eu não fico presa aos números. Eu sei que, dependendo da quantidade de seguidores que eu tiver, o alcance sendo maior, claro, eu consigo chegar em marcas maiores e isso tem essa vantagem para mim. Mas eu não sei se eu quero isso ainda, sabe? Uhum. Então, assim, eu falei isso recentemente. Hoje, para mim, é uma ordem que eu não inverto. Deus, minha família e o meu trabalho. E eu crescer no meu trabalho vai me afastar da minha família. Então, assim, todas as vezes que eu penso em algo que eu vou fazer no meu Instagram que vai me colocar um nível acima, eu penso se eu realmente quero subir esse degrau, porque Nesse eu não sei. momento, naquele momento da vida. Sabe? Quando eu engravidei do Pedro, eu tava numa... Acho que eu tô ficando rouca. Peraí. Toma água. Quer mais? Quando eu engravidei do Pedro, Tem? Deixa eu colocar. eu tava em ascensão, né? Assim, já tava com uma rotina muito estabelecida de trabalho, com várias marcas legais. Eu chegava já a fazer 10, 15 provadores por semana. Então, todos os dias eu tinha no mínimo 2 provadores agendados. 15 por semana? Já tava vindo... Já cansei. Cada provador são 5 looks. Já tava vindo trabalhar em Belo Horizonte, né? Que, assim, que seria um próximo passo de pegar algumas marcas novas aqui. Mas isso me custaria tempo, né? Por mais que vai aumentar tudo, claro. Aumenta a sua visibilidade, o seu engajamento, aumenta a sua renda financeira. E aí eu engravidei. Eu estava planejando engravidar, então eu já sabia que isso ia acontecer em algum momento. E aí eu pus o pé no freio e falei, não, agora não. E aí eu penso isso todos os dias, sabe? O quão precioso pra mim é levar os meus filhos na escola. Acompanhar o Pedro, gente, em todo o tratamento dele. O Pedro tem hoje terapias múltiplas todos os dias. Tem dia que ele faz terapia 2 vezes por dia. E eu tô do lado da minha casa, né? Então, na rua da minha casa eu tenho um shopping, que é onde eu tenho um número bom de clientes, que eu não gasto 5 minutos da porta da minha casa para chegar nesse shopping. Então, assim, o tráfego pago, ele vai aumentar o meu alcance, né? E ele vai entregar o meu conteúdo para outras empresas e para outras pessoas. Isso vai me surgir uma demanda. E eu não consigo atender essa demanda hoje. Ao menos que eu abra mão de onde eu estou. Mas eu não sei se é isso que eu quero ainda, sabe? Então, assim, eu não fiz por opção. Se eu precisar fazer, eu vou fazer. Eu acho que é uma excelente oportunidade. Eu acho que dentro do Instagram a gente tem várias ferramentas e várias formas de crescer. E se elas existem, é pra gente usar mesmo. Exato. Né? Mas a minha escolha nunca foi utilizar assim também por isso, sabe? Então, os seus 18 mil seguidores são todos foram orgânicos. alcançados com geração de conteúdo. Geração de muito conteúdo. Assim, eu até falei, né? Quando eu comecei como digital influencer, eu já tinha 4.500, mais ou menos, 5 mil seguidores. Eu acho, tá? Eu devo ter algum print no celular.
mas eu já tinha um número bom, né? Então, pensar que tem 3 anos, mais ou menos, que eu trabalho como digital influencer e que nesses 3 anos eu ganhei 10 mil seguidores, né? Porque as pessoas acham também que é fácil, né? E assim, gente, desconfiem. Tipo, pra mim, a não ser que a pessoa tenha um vídeo viralizado, mas que eu também não acredito no viral trazendo seguidor, porque o viral vai trazer outras coisas. E ele é muito pontual também, né, o viral. Então, assim, pensa, agora que eu parei pra pensar nisso, 10 mil seguidores em 3 anos, né? É muita coisa. É bastante Organicamente. coisa. É porque às E vezes a muito gente vê, conteúdo, né, as pessoas gente. ganhando, assim, 10 mil seguidores por mês. Não sei. Se ela faz tráfego pago, ok. Mas se ela Sim. não faz, a gente precisa pensar. E aí tem mais uma pergunta aqui da Pauline. Como equilibrar o seu emocional diante de tantas responsabilidades? Gente, é Deus. Né, assim, eu falo todos os dias com inúmeras pessoas. Se não fosse Deus na minha vida sendo meu tudo, eu não estaria nem aqui. Eu tava lá em casa chorando. Porque, assim, problema todo mundo tem, né? Uhum. Todos nós temos. E o meu problema, ele não é maior nem menor que o seu. Ele só é diferente. Mas, diante de todas as dificuldades que uma pessoa passa enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto dona de casa, porque os mesmos problemas, gente, que você tem na sua casa com a pessoa que te ajuda, o marido que esqueceu a toalha na cama. O meu não faz isso, mas é porque veio um exemplo. Eu quem faço isso lá em casa, eu que esqueço a toalha na cama. Mas, sei lá, você vai brigar com o marido porque ele esqueceu a toalha na cama. Você tá estressada porque ele chegou mais tarde do horário que ele combinou. É tudo a mesma coisa. Né? Na vida da digital influencer não é diferente. Mas Deus é o que nos sustenta ali diariamente, né? Então, emocionalmente falando, ele que me sustenta mesmo, assim, se não fosse, não estaria aqui. E eu fiz terapia há muitos anos, assim, hoje eu não faço mais, até inclusive preciso voltar. Mas eu não faço mais. Preciso fazer. E terapia e Deus. Deus aproveitando o gancho, uma das nossas perguntas, né? Como é a sua relação com ele, com o nosso pai? E como foi? Você já nasceu num lar cristão? Não. Você converteu? Bom, então, você falou tudo, né? Nosso pai. Então, Deus é pai pra mim, sabe? Eu passei a enxergar ele nesse papel, né? De alguém que era distante, porque eu não nasci num lar cristão, que eu falo evangélico, né? Minha mãe e meus pais eram católicos quando eu era pequena, mas eu sempre estava dentro da igreja, mas eu não tinha relacionamento. Então, assim, eu sabia da figura de Deus, mas nunca tinha tido uma conversa com ele. E quando a gente fala uma conversa, é um bate-papo mesmo, né? Tipo assim, Senhor, tô aqui, ó, vem cá conversar comigo que eu tô precisando. E a gente tem esse canal abafada, direto com ele. Tipo assim, tô abafada, preciso falar. E isso eu fui adquirindo aos poucos e com relacionamento diário, né? Então, assim, eu trabalhava numa loja. Eu trabalhei nessa loja por pouco tempo, e aí eu falo assim que hoje eu tenho certeza que eu estive naquela loja, acho que foi uns 2, 3 meses só, apenas não, né, porque foi tudo, mas para que uma pessoa chegasse a mim e falasse do amor de Deus na minha vida. Ai, meu Deus. Então, assim, eu era gerente, a gente vai chorar, não pode chorar. Não, gente, a maquiagem. Mas assim, eu trabalhei nessa loja por pouquíssimo tempo. Foi um dia que caiu uma chuva aqui em Belo Horizonte, na Savassi, que os bares, inclusive, a água chegou a, tipo, tampar meia rua. Chegaram na porta da metade, assim, dos restaurantes e dos bares aqui na Savassi. E essa pessoa ficou presa comigo dentro da loja. Olha, ela tava indo providencial. Ela tava indo fazer uma compra do vestido de noiva dela. E eu era gerente da loja na época. E a gente ficou, tipo assim, 2 horas esperando a chuva passar. E aí ela foi me contar sobre o casamento dela, né? E aí o casamento dela, ele era... Desde o dia que ela conheceu o noivo, a tudo que estava acontecendo era a mão de Deus. E aí eu fiquei assim, sabe quando você ouve a pessoa falar, que seu olho fica brilhando e que você fala assim... Será que essa história existe mesmo? Tipo, filme, novela. E aí ela falou assim, Bárbara, Deus é tudo na minha vida. E aí eu tenho uma célula na minha casa, dia tal, hora tal, e eu queria que você fosse pra você conhecer. Eu fui embora falando assim, gente, eu quero isso pra mim. Porque ela falou de um amor, algo tão grande que eu nunca tinha ouvido ninguém falar, e de uma forma leve, gostosa, pura, que eu não conseguia pensar em outra coisa. Lindo. Foi lindo. Ela é minha madrinha de casamento hoje. Olha! Ai, que lindo! Uma amiga super querida, que é a T. E aí, a partir dali,
Aí, assim, né, é o traço da personalidade, né? Eu sou uma pessoa que eu tomo uma decisão e eu vou. Então, assim, eu nunca pensei em não ir. Sim. Era uma sexta-feira a célula, tipo, sei lá, 8 horas da noite, eu morava lá em Lagoa Santa, eu vinha mais de um ano pra célula na casa dela. Olha. Uma célula de mulheres. E aí, logo depois que eu fui pra célula, eu me decidi converter a Cristo real, né, oficial. Me batizei, e aí depois, né, o meu esposo, na época, a gente era noivos, foi conosco pra igreja, frequentamos algumas outras células, né, e aí eu me converti aqui em Belo Horizonte. A palavra convertir, acho que às vezes, para quem não tá inserido mesmo dentro, né, do contexto, às vezes a pessoa pensa assim, mas o que é a conversão, né? A conversão nada mais é do que você assumir ali mesmo o seu caminhar, né? Não quer dizer que você mudou, a gente muda, mas como que a gente fala isso, gente? Crer e confessar. Isso. Mas é porque eu quero que as pessoas entendam que, assim, gente, Deus sempre fez parte da minha vida. O que mudou foi a forma que eu decidi caminhar. E é por isso que a gente fala de converter, né? É como se você fosse fazer uma conversão quando você vai virar pra direita ou pra esquerda, né? E aí talvez eu tava andando ali num caminho que pra mim era sem Deus, né? Não que ele não existisse, mas ele não se fazia presente. Acho que é isso. Ele não se fazia presente. Ele está sempre lá. A gente que decide estar com ele ou não. Então, isso mesmo. Foi quando você decidiu mesmo estar com ele. Isso. E estabelecer esse relacionamento íntimo. E aí, a partir desse momento, tudo muda, né? Então, assim, as nossas escolhas, elas passam a ser diferentes. A gente começa a entregar mesmo a Deus todas as nossas aflições, os nossos problemas. E aí, Ele vai trazer essa direção pra gente. É uma conversão real. Então, assim, eu fiquei muitos anos aqui em BH por conta dessa minha amiga, por conta da célula e das pessoas, né? Eu não sei quantos anos tem exatamente isso, gente. Mas... uns 8 anos, não sei. Olha. Eu sei que eu me batizei no dia do meu aniversário. E foi o mesmo dia que o Felipe me pediu em casamento, surpresa. Olha. Foi lindo! Não, gente, foi assim um dia para ficar na memória, porque eu acordei cedo, a gente foi pro batismo, era meu aniversário. Aí lá na igreja o batismo era tipo... eram datas específicas, então foi realmente algo do Senhor para que fosse no dia do meu aniversário. Foi uma sincronicidade total. E aí eu tinha uma amiga que batizou junto e ela ficava assim, mas hoje o seu dia vai ser muito especial. Não acabou. Ela já sabia, né? Não acabou, não acabou, não acabou. E eu falava assim, não, amiga, eu sei, é meu aniversário. O Felipe fez uma festa surpresa, que eu jamais imaginei que ele fosse fazer. E aí ele me pediu em casamento. Uau! Foi tipo assim, o dia 13 de dezembro. Pra ficar na memória. Pra ficar na memória. Então, assim, e aí o relacionamento com Deus, ele é diário, né, Doris? Então, assim, e a gente não pode deixar de ter, porque ele esfria. Então, assim, durante a minha caminhada, eu já tive momentos de estar mais fria com Deus nesse relacionamento. E aí... é uma coisa, assim, real, que acontece muito. Às vezes, quando a gente precisa, né? Ou quando a gente tá passando por um momento difícil, a gente vai lá e lembra dele, né? E isso aconteceu comigo algumas vezes. Então, assim, eu já tive momentos de estar muito próxima de Deus. Aí a gente, às vezes, dá uma esfriadinha. Eu fiz uma mudança de igreja, troquei, me adaptei, saí. Então, assim, hoje, tem 2 anos que eu tô na Atos, em Lagoa Santa. Uma igreja que me acolheu muito bem, que eu me sinto em casa. Os pastores são como os meus pais. Para eles, eu confidencio os meus problemas, as minhas angústias. Eles oram comigo. E a gente vê um mover, assim, das pessoas, sabe? Pro que você tá precisando ali naquele momento. E chega a constranger, né? O Felipe, que foi pra essa igreja há pouco tempo, gente, não vamos chorar. Mas eu queria compartilhar isso, porque isso é algo que me marca muito, assim, enquanto pessoa, sabe? Enquanto cristã. O quão Deus constrange a gente nas coisas. No amor. No amor. A gente tá passando um processo super difícil com o Pedro, onde a gente não tem ainda as respostas, né? A gente tá em busca disso todos os dias, mas Deus pede a gente pra descansar. Não é fácil. Assim, eu passei a minha gestação inteira com as pessoas falando comigo, descansa, descansa. E não era o descansar de colocar o pé pra cima, não. Era descansar mesmo no Senhor, porque eu queria o parto normal, acabou que não aconteceu. Então, assim, várias coisas no meu parto, desde a hora que eu engravidei, não foram como eu planejei. Mas a gente sabe que o plano não é nosso, né? Só que às vezes a gente ainda fica ali na insistência mesmo. E aí... nesses últimos dias que o Pedro fez um procedimento, né? Ele fez uma gastrostomia. Eu recebi uma mensagem da pastora
com a igreja se levantando em 24 horas de oração pela vida do Pedro. E aí ela me mandou a mensagem assim: 7 horas da manhã, fulano e fulano. 8 horas da manhã, fulano e fulano. Era os horários 24 horas, durante a madrugada inteira, durante o dia inteiro. Durante 24 horas, eles cobriram Pedro em oração. Então, assim, pra mim, isso chega a ser constrangedor, sabe? De falar assim, o que eu tenho feito pelo outro? O que eu tenho feito pelas pessoas que convivem comigo? Que essa pessoa que às vezes nem me conhece, por um pedido do pastor ou por um apelo da igreja, ela acordou na madrugada do sono dela para orar pelo meu filho, sabe? Então, assim, viver o amor de Deus pra mim é isso, sabe? É fazer pelo outro, é você de parar, de olhar o que você quer e pensar no outro, sabe? Então, assim, e é isso que eu tento fazer na minha rede social, sabe? Às vezes com o meu trabalho, com o provador, isso pode não ser tão perceptível, né? Mas no meu contato humano com a pessoa daquela loja, com a funcionária, eu sempre tento parar para ouvir as pessoas, para conversar, para saber se tá tudo bem, o que eu posso fazer por elas, para fazer o dia dela mais feliz. Porque às vezes ela só quer conversar, ou ela só quer um abraço, sabe? E eu sei o quanto isso muda a vida da gente, sabe? É isso. Tô emocionada. Ai, muito lindo. Porque se eu ficar falando muito aqui, lindo, gente, eu vou falar assim muito, porque... eu já falei, mas se eu tô aqui é porque Deus permitiu que eu tivesse, mas que eu tivesse não presente e aqui linda, assim, bela, maquiada e arrumada, mas permitiu eu estar em pé. Sabe? Eu converso com pessoas todos os dias que falam assim, Bárbara, eu não sei como que você consegue trabalhar. Mas eu nem penso nisso mais, eu só vou. Porque Deus falou pra mim que não era pra eu parar. Eu renunciei tudo. Eu falei, Deus, pode tirar tudo de mim se o Senhor quiser. Eu não faço mais nenhum provador. E Ele sabe que é o que eu mais gosto de fazer. E Ele mandou eu voltar. Ai, vou chorar. Eu fiquei 2 meses sem gravar nenhum provador. Por obediência a Deus. Porque Ele falou que eu precisava cuidar do Pedro e que era pra eu parar tudo. Então, assim, se eu tô voltando agora, não é porque não foi a minha decisão, sabe? Foi Deus falando comigo que eu precisava pelo meu filho, para eu trazer condição e qualidade de vida também pra ele. Porque hoje, vindo pra cá, eu falei isso, né? Com a pessoa que veio junto comigo. Eu falei, Dani, eu não quero nenhum real do meu trabalho, nenhum lucro, nada. Se eu conseguir trabalhar e eu conseguir pagar tudo que o Pedro precisa, eu tô feliz. Sabe? Porque é caro. Você proporcionar terapias todos os dias é caro. É caríssimo. Você ter uma pessoa, uma enfermeira te ajudando todos os dias é caro, né? Então, mesmo que talvez eu não esteja bem por dentro, né? Que a gente às vezes tá dolorida, sofrida e tá ali calejada daquele processo que a gente tá vivendo, eu vou com o meu melhor sorriso, porque o meu outro melhor sorriso tá lá em casa me esperando. Né? Gente, quando eu chego em casa, eu vejo aquele menino rindo. Acabou. Ai, ele é muito fofo. Ele é muito risonho. Assim, tenho... Uma mãe feliz, os filhos estão felizes. Se a mãe está feliz, realizada, os filhos também estão. E a terapia... Eu falei que eu preciso voltar pra terapia, mas é porque, de fato, eu sei que a terapia pode me ajudar muito. Mas não é terapia, mas é terapêutico. O esporte, pra mim, hoje funciona dessa forma. O meu trabalho funciona nesse papel. Então, assim, eu acho que se eu não sair de casa pra trabalhar, mesmo que seja 1 hora ou 2 horas por dia, ou fazer a minha atividade física, vai ser muito mais pesado, sabe? Vai ser muito mais difícil. A pessoa que me ajuda em casa, ela falou assim pra mim, quando eu não tava trabalhando, né? Ela falou assim, Bárbara, é incrível, assim, tanto que a sua fisionomia muda o dia que você trabalha. Parece que você é outra pessoa. Porque aí eu fico elétrica, né? Que eu sou agitada e tal, e aí eu maqueio, tô arrumada. Mas ela fala assim, minha filha, vai trabalhar. Vai trabalhar que eu fico com o Pedro. Eu preciso que você vá trabalhar, porque eu não dou conta de você com essa cara, não. Porque a gente deixa, às vezes, o problema tomar conta da gente, né? E aí, se você começa a viver o problema, só o problema, só o problema, só o problema, você se entrega. Não tem jeito. E não tem como Deus atuar, né? E eu acho muito importante frisar essa parte que você falou, que tem muita gente que não conhece esse amor de Deus. A gente mas não confiar, né? Esse amor que constrange. O amor que constrange, não é o amor humano. Porque o amor humano, muitas das vezes, vem com condições. E
gente ama quem a gente quer. Né? Então assim... É o amor do tipo ágape, amor ágape, do tipo de Deus. E é tudo isso mesmo. E dá vontade de apresentar, eu tenho vontade de apresentar isso para todo mundo, porque pra gente isso é novo, né? É da forma que a gente tá conhecendo a palavra, né? Da nossa conversão. Esse relacionamento íntimo. Uma seguidora, numa caixinha de perguntas, um dia me respondeu assim: por que toda vez que você vai no culto, você posta que você tá no culto? Eu falo assim, filha, de alguma forma Deus vai te atrair nesse lugar. Porque quando eu tinha célula na minha casa, há muitos anos, não foi essa última célula, quando a célula era só de mulheres com essa minha amiga, eu já tive várias pessoas que foram na célula porque achavam legal, porque achavam bonito, ou porque achavam as meninas legais. Então, assim, não me importa. Se Deus vai te levar lá na igreja porque você achou a igreja legal, iluminada, o som legal, uma música legal, depois que você for, ele vai fazer a obra. Espírito Santo é que faz, né? Então, tipo assim, mas eu posto mesmo, você todos os semente, dias. Né? Todos Igual os você dias eu posto. Tá fazendo agora o devocional, né? Que a gente achou bem legal. É o devocional que, inclusive, a gente foi influenciada por você. Eu comprei. Lindo esse devocional. Quando eu não Fui consigo encorajada a fazer. A gente procura em quem faz pra ler do outro, né? Já aconteceu comigo. A influenciadora sendo influenciada também. Mas é isso, a gente se inspira no outro, né? Na verdade, eu acho que a gente sempre quer buscar algo que a gente... É pra ter essa confiança, essa credibilidade, né? A gente não vai fazer qualquer coisa porque qualquer pessoa fez. A gente faz algo de alguém que a gente confia, que a gente se inspira, que a gente admira. Opa, isso faz sentido pra minha vida também, então eu vou fazer. Então eu falo assim, é um trabalho de formiguinha, né? Porque é isso que eu falo, que você falou de Deus, né? Às vezes você lança a semente, mas outras pessoas que vão colher, né? E é sensacional, porque por isso que eu também eu bugo assim, porque isso pra mim é maravilhoso. A minha missão nessa vida é ser contribuição. Eu tô me encontrando ainda. Tem uma longa jornada pela frente. Amo conectar com pessoas também. Já mandei algumas mensagens para você algumas vezes aí nesses últimos tempos, né? Sobre o Pedro. E eu quero ver outras mulheres bem felizes, realizadas, né? Como a frase da Karen, quanto mais mulher... Rica no mundo. Ricas... E prósperas, Quanto né? Quanto mais mulher rica e próspera no mundo, melhor. Amém. Então, a gente quer ver as nossas parceiras felizes, né? Não só nossas parceiras mulheres no geral, né? Então, a gente vê isso aqui como uma ferramenta de comunicação, de chegar até a pessoa que, às vezes, poxa, tá passando por algum desafio parecido, ou fala, opa, eu não tô sozinha, ou como ela tá superando tudo isso, porque ela é uma mulher de verdade. E o compartilhar Deus nas redes sociais... você falou do devocional, né? Eu sempre fiz devocional, gente, assim, acho que tem mais de 7 anos que eu tenho o hábito todos os dias de eu sempre acompanho, eu compro um livrinho devocional sempre, né? Eu sempre troco, nunca é o mesmo. Apesar de que esse desse ano tá, assim, maravilhoso. Eu acho que ele tem uma linguagem muito fácil. E até para que eu compartilhasse na rede social, ele foi perfeito, porque ele é muito claro, né? Na forma de falar. Então, talvez eu compre o mesmo ano que vem. Ou escrevo o meu próprio devocional. Ai, por favor. Quem sabe? Já queremos. Quem sabe? Mas foi um direcionamento de Deus pra mim, de compartilhar. Porque, assim, eu sempre compartilhava uma mensagem, não é nem quando eu gostava, mas, assim, quando eu sentia vontade, eu compartilhava. Mas eu nunca tive isso como uma rotina, né? E aí, esse ano, eu falei que eu iria compartilhar, né? E Deus sempre me trouxe um chamado não é um chamado, eu acho que é um chamado geral, né? Eu acho que o nosso chamado principal enquanto cristã é esse, de levar a palavra para outras pessoas. Mas, assim, em todas as vezes que eu me encontrava buscando do Senhor algo, ele falava assim para mim: você precisa usar a sua influência pro reino. Você precisa usar a sua influência pro reino. Isso nunca deixou de vir na minha cabeça. Mas eu tinha vergonha. Não sei por quê. A gente falou disso no... Gente, tá, mas por quê? Por quê, entendeu? Aí você falou assim, mas você tem vergonha, Bárbara? O meu trabalho, por que eu faço o provador? Por que eu faço a publicidade para outra empresa? Por que eu tô lá todo dia nos stories falando da minha vida? E pra falar de Deus, eu tenho vergonha. Sabe? Por que isso é difícil? Porque talvez isso vai dividir ali as pessoas, ou porque talvez as pessoas não vão ter opiniões parecidas, né?
E aí eu falei, vou quebrar isso, eu vou fazer. E aí eu comecei assim, de uma forma bem singela. Eu postava só a minha paginazinha do devocional, né? Eu sempre faço as minhas marcações. E eu só postava a página. Aí quando o Pedro, né, adoeceu e começaram a acontecer algumas coisas com ele, eu fiquei mais sensitiva. Deixei Deus me usar mais. E aí eu comecei a falar algumas coisas nos stories sobre os devocionais. Aí, de forma muito pontual, porque não era todo dia que dava pra gravar e tal. E aí eu assumi um compromisso comigo recente, deve ter um mês e pouco. Que toda terça-feira eu vou fazer um vídeo devocional. E, gente, ainda com muita vergonha, tá? Porque assim, não sei. Eu acho, não, tenho certeza, é coisa do inimigo mesmo. Porque ontem eu fiz um vídeo do devocional, era meio-dia. Eu passei o dia inteiro tentando postar o vídeo e o vídeo não carregava. Não subia. Eu postei o vídeo do devocional, acho que quase 10 horas da noite. E aí eu quase desisti de postar, porque eu falei, eu não vou postar mais, porque eu era pra ter postado de manhã. Quem é que vai ver o devocional do dia de noite? E aí Deus veio e falou comigo de novo, você pode postar, quem faz sou eu, não é você. Então assim, se eu tiver que entregar essa mensagem para uma pessoa, mas que essa uma pessoa seja aquela que precisa de ouvir, não importa a hora que você poste. E aí eu postei o devocional ontem, sabe? Então assim, são coisas que vêm acontecendo todos os dias comigo, em relação às minhas seguidoras, as pessoas que trazem para mim as histórias delas, e que eu falo assim, ainda bem que eu tô fazendo. Sabe? Porque eu não preciso mudar a vida de todo mundo, mas se eu conseguir mudar de uma todos os dias, são 365 pessoas no final do ano. Que eu não teria mudado, ou eu não mudei nos últimos anos que eu não fiz isso, sabe? Então, por isso... Valeu a pena, né? Valeu a pena, se você tocar uma por dia... Valeu a pena. Se a gente sair de casa com um compromisso de todos os dias falar de Deus pra alguém, já valeu a pena. Porque ontem você não fez nada. E a gente, como cristãos, nosso papel é ser testemunhos de Cristo, né? Testemunhas, levar a palavra, inspirar as pessoas nesse estilo de vida do cristão, que é leve, que é divertido, que é de servir, que é de amar. Que busca o equilíbrio, né? E detalhe, que a santificação, ela acontece no processo, né? Só o fato de você aceitar Jesus ou frequentar uma igreja vai te tornar perfeito, porque nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Esse corpo é temporário e os desejos da carne, né? Ele existe e sempre vai existir. Principalmente quando você aceita, né? A gente aceita Cristo e a gente começa a se entregar e conhecer a palavra, porque no caso a gente ainda é muito recente, né? Tem 1 ano e... Somos recém-nascidos. Somos bebês espirituais, mas a gente é tentado o tempo todo, né? E muitas das vezes a gente vai vacilar e o amor de Deus constrangedor, ele tá sempre de braços abertos para nos receber, né? Não é perfeição, a santificação, ela acontece no processo, é na prática, é buscando, é vivendo, não é isolando, né, do mundo, porque a gente é humano. A partir do momento que a gente está com outros, a gente se torna humano, né? É um estado, a gente tem que estar com outras pessoas. É o relacionamento. Essa troca. Mesmo. E aí, para mim, isso fez muito sentido congregar, que tá na palavra, né? A gente congrega, não é porque as pessoas são perfeitas, não, é exatamente porque somos imperfeitos que a gente se une para cada um contribuir com aquela habilidade, né, que já desenvolveu, aquele dom que Deus deu. Então, ele utiliza, né, pessoas como instrumento das suas obras, e a gente entender que o que a Karen falou, né, a mensagem, ela tem que ser maior do que o mensageiro, né, exato. Mais dele, menos da gente. Esse processo é maravilhoso, meu Deus do fantástico. céu. E como nos fortalece, né, e como nos faz enxergar além, assim, não é só isso aqui, não é só a minha vontade, é algo muito maior que nos move, né? E, Bárbara, eu adorei te conhecer mais, assim, ouvir a sua história. Obrigada por ter topado, por ter aberto seu coração aqui. Adorei. E Estamos a gente se emocionou. Eu tô me segurando aqui, vocês não têm tá ideia. Até brilhando o olho. Tá difícil segurar. Para finalizar, uma última pergunta. Que conselhos você daria para quem quer fazer da influência digital uma profissão? Uma profissão. Quem quer começar agora? Vou tentar falar um pouquinho assim de como foi comigo, para que virem aí os conselhos, né?
Mas, primeiro ponto, né? Se você quer trabalhar como digital influencer, comece compartilhando sua rotina. Porque as pessoas, muitas das vezes, chegam pra mim, mas já querem ir pra publicidade. E o que vai atrair, o que vai trazer essa conexão é o seu lifestyle. Né? As pessoas não me seguem ali exclusivamente por conta das empresas que eu posto e pelos trabalhos. E aí vira meio que um jornal balcão, né? Tipo assim, todo dia ela tá ali vendendo um negócio, vendendo um negócio. Por isso que a gente às vezes expõe um pouco da nossa vida, né? Pra trazer essa conexão. Eu acho que isso é com qualquer negócio que você decida hoje colocar na internet. Você pode ter uma clínica de dentista, uma clínica odontológica. Se você quer atrair clientes através daquele perfil de Instagram, não dá pra você postar só a imagem pronta da sua clínica. Porque as pessoas querem conhecer quem tá por trás daquilo o ali. CPF, né, que tá por trás do CNPJ. Exatamente. São indissociáveis. São pessoas. São pessoas. E até por conta disso mesmo, do celular, né, a tecnologia trouxe isso. Eu quero entender, até pra saber se é o perfil, né, se eu me conecto com esse profissional então, ou não, assim, se faz eu sentido acho que ou o não. primeiro ponto é você começar compartilhando o seu dia a dia, né? De forma intencional, claro, mas que você comece compartilhando. E para que você passe, vira a chave, né, para o profissional e para conseguir trabalhar com marcas e empresas, seja sempre profissional. Nunca aceite fazer no coleguismo, sabe? Porque a sua colega, inclusive, ela precisa entender isso que é importante para você e ela precisa ser ela precisa ser um incentivo para que você faça da forma correta, sabe? Sai de perto daquelas pessoas, assim, que querem as coisas na troca, sabe? Barganhar, né? Barganhando, na permuta. Gente, você paga a conta com bolo que você recebe na sua casa, com roupa, sabe? Então, assim... Com recebidos. A gente tem que se valorizar. O que eu vejo muito do mercado como digital influencer é outras influenciadoras que não se valorizam. Eu vejo influenciadoras aí, às vezes, cobrando R$100 para fazer um provador. Filha, não paga a sua gasolina. Verdade. Sabe, o tempo que você sai da sua casa. A maquiagem, A maquiagem. Né? Né? A Então, produção. assim, você não faz uma maquiagem profissional todos os dias. Mas eu gasto um vidro de base por mês. Uma base custa R$100. Minha base dura 5 anos. A minha vence. Eu gasto um vidro por mês de base. Eu maqueio todos os dias e tem dia que é mais de uma vez. Então, assim, os bastidores que as pessoas não veem. E às vezes nem contabiliza. Tipo, a digital influencer que passa R$100, uma publicidade, ela não contabilizou isso. Mas aí é o que eu falei agora mesmo, porque você trouxe a profissionalização do negócio, independente de qual seja. A importância de você ter o quê? Um planejamento, entender quais são os seus custos, o que te onera, o seu ponto de equilíbrio, até mesmo para fazer a precificação. Porque o que eu percebo na nossa sociedade é uma tendência a querer, as pessoas quererem colocar preço no serviço dos outros, serviços e produtos. Mas é geralmente quando é o dela, aí a conversa não flui da mesma maneira. Eu nem saio da minha casa, gente. Eu tô deixando meus filhos, meu marido, meu conforto. Eu falo assim, é esse aqui, se você não quiser. E eu acredito que isso também, aqui vai ser esse meio também, da gente aprender a valorizar o trabalho, o serviço da outra pessoa. Ninguém tá fazendo o que tá fazendo à toa, né? Tipo, porque eu não tenho mais nada pra fazer da minha vida, eu vim aqui fazer, entendeu? Não. Existe um investimento de tempo, de conhecimento. Uma preparação. De recursos, ferramentas. E por aí vai, principalmente mulheres como a gente que se dedica tanto. Eu tenho certeza que você, né, tá sempre fazendo curso. Esse de julho é apenas mais um dos milhares que você já fez e que você pretende fazer como a gente. Então tudo tem um custo por trás. Então obviamente que quanto mais a gente vai se qualificando, é proporcional o seu valor. E o seu preço. E o que eu percebo, às vezes, é a dificuldade das pessoas perceberem o valor, porque elas querem o que você tem para oferecer, porque elas acreditam, confiam, você tem credibilidade e autoridade, mas não querem pagar o preço. Né? Mas assim, né? E tem justificativas. A questão de pagar o preço, a gente ainda tem tempo? Sim. A questão de pagar o preço, eu aprendi que às vezes o meu serviço ele não é para todo mundo. Sim. Porque quando acontecia isso comigo, assim, de uma empresa me pedir um orçamento e eu achar que a pessoa já falava assim, olha, eu tô começando agora, eu acabei de abrir a minha empresa, é pequenininha, né? Aí ela já vinha, assim, com várias coisas. E aí, na hora que você passa o preço, a pessoa fala, então, você faz de alguma outra forma, né, e tal. E aí eu falei, eu aprendi a falar não. Porque, assim, não que ela não possa me contratar,
Mas aquele não é o momento. Sim. Uhum. Então, assim, que ela às vezes se consolide no mercado, que ela espere um tempo para que depois ela volte em mim. E aí, pensando no meu lado como influenciadora, eu quero que ela me deseje, sabe? Então, eu também quero que ela tenha o objetivo de falar assim: eu vou conseguir contratar a Bárbara. Então, eu vou ficar aqui, ó, esse mês inteiro, e aí mês que vem eu chamo a Bárbara pra vir. Eu quero que elas tenham esse objetivo também. Por mais que eu tenha vontade hoje de fazer todas as empresas que me procuram, tem empresas que realmente não têm condição porque tá começando, Uhum. né? E eu até tenho a possibilidade do recebido, né? Eu tenho algumas regras em relação ao recebido, que todo mundo fica perguntando. O recebido é um presente, né? Quando a pessoa te manda. E é uma porta que eu sei que eu abro para um influenciador, para uma empreendedora pequena, para uma marca, né? Às vezes ela não tem condição de contratar uma publicidade, mas posso te mandar um presente, um mimo? A gente tem algumas condições ali, né? Eu, por exemplo, eu não recebo o recebido de uma empresa mais de uma vez, porque para mim já virou publicidade. Aí ela quer ganhar vantagem. Mas eu faço, né? No meu tempo. Ela não pode me exigir certas coisas que o meu cliente pode me exigir, mas eu consigo ali, de certa forma, colocar a empresa dela um pouco em evidência, né? E que ela crie esse desejo também pelo meu serviço, né? Então, é um pouco disso. Voltando aí na pergunta, né, das dicas, se a pessoa tá começando, assim, realmente do zero, eu até acho, eu quero até corrigir isso aqui, que ela deve procurar empresas que façam um provador com ela, como que eu falo assim? Porque no início eu fiz muito provador de graça, é isso que eu quero falar. Uhum. Talvez, assim, a pessoa precisa te valorizar no sentido do seu trabalho, mas que talvez no início ali você não vai conseguir chegar e já cobrar 100, 200 reais, 300 reais, sabe? Tudo tem um começo. Tudo tem um começo. E aí, da mesma forma que quando você abre uma empresa física, sei lá, você vai abrir uma loja de roupa, você gastou 100 mil para você abrir uma loja de roupa, quando você vai abrir o seu negócio na internet como digital influencer, você não vai gastar 100 mil para abrir, porque a internet tá ali gratuitamente. Mas você vai gastar seu tempo. Então, o seu investimento no início, ele é de tempo. Eu não sei se foi isso que essa pessoa quis perguntar. Mas aí, no início, você vai na loja da sua amiga, fala: olha, posso gravar um stories aqui? Posso fazer um provador? Tem outras formas também, não precisa ser só no provador. Você vai criando oportunidades, né? Mas aí você vai criando. Então, assim, aquelas marcas, uma coisa que eu sempre fiz. Então, assim, todos os lugares que eu ia, gente, eu dava arroba. Então, assim, eu vou sentar aqui agora na lanchonete da esquina, no café. O café é super bem notado, o café é lindo. Claro que eu vou dar o arroba lá pro café. E isso é estratégia, porque entendeu? Você cria oportunidades ali, ganha visibilidade, dá visibilidade para marcas e já começa um diálogo com aquela marca. Porque aí o que acontece? A pessoa precisa ver ali no seu perfil que você tá sendo movimentada, né? Que seu perfil não tá parado, porque se eu não tenho cliente no início, o que eu vou postar? Então, digamos que de manhã eu vou nada é publi, tá? Você tá pagando tudo. Então, digamos que no início você foi na academia, aí na hora do almoço você almoçou no restaurante, de tarde você foi na loja da sua amiga comprar uma roupa, e de noite você levou seu filho na natação. Marca o arroba de tudo que você fizer. Porque aquilo ali vai passar a ser tão constante que daqui 2 semanas alguém vai falar assim comigo, com você: como que faz pra você vir aqui na minha empresa? Eu acompanho você nos stories, eu adoro o que você posta. E aí eu vi que semana passada você teve num café, queria que você viesse no meu café também. Entendeu? É uma super dica. É um bônus. É quase uma mentoria. É uma mentoria, gente. Mas é uma forma, assim, de você começar mais crua, né? Quando você não tem tanta credibilidade, autoridade, você tem que construir isso. Exatamente. E é importante a gente falar, né, dos começos. Porque geralmente a gente fala do desenvolvimento da chegada. Assim, tipo, quando a pessoa já tá ali, né? E tudo tem o começo, não é? Você já não começa já num nível alto, né? A gente começa pequeno, passa né? de cada Sonha vez. grande, começa pequeno. Eu lembro que quando eu comecei, eu gravava, tipo, 1, 2 provadores por semana. E aí eu postava assim: provador da semana. Hoje é provador do dia. Provador do período. Período. Né? Da manhã, da período tarde, da noite. Bárbara, quero te agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu não te conhecia pessoalmente, né? Gostei muito de te conhecer de verdade. E, bom, espero que esse seja o primeiro de outros que virão, que a gente volte para falar também outros assuntos. Com certeza, porque, obrigada. né, isso aqui foi pouco, todo o tempo é pouco, né? A gente falou muito tempo?
Acho que Mais de uma hora. mais de uma hora. É 3 mulheres vendo? juntas. Né? E ainda tem mais conversas ainda, né? Então, como a Karen falou, queria reforçar, agradecer, né? Uma honra te receber aqui. Obrigada por ter saído lá de Lagoa Santa com criança pequena, né? Só pra vir com a gente, bater esse papo e ser contribuição, porque eu tenho certeza que a hora que outras mulheres escutarem, terão muitas coisas pra E com certeza vai se inspirar. identificar, outras inspirar, inclusive pra orar por Sim. tudo, né? Todos os movimentos, projetos, nossas vidas. E é isso que a gente quer fazer, se conectar cada vez mais com mulheres como você, maravilhosa. Obrigada. Amei participar. Eu tô saindo rouca. Eu acho que eu falei demais mesmo. Mas assim, eu acho que tudo que eu vim trazendo na minha cabeça, que eu queria falar, que eu queria pontuar, né? Que eu acho que Conseguiu era falar importante. tudo? Eu acho que eu consegui falar. A gente fica feliz. A gente falou vários assuntos, né? Então que conseguimos aí. E quem quiser falar mais, pode me chamar no direct. Sim, a gente vai deixar a o gente bate link, um papo. seu link aqui Sim, a gente deixa na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, Isso. né? Pras pessoas Eu adoro conversar, assim, no Instagram. Mas é porque nem sempre eu consigo atender toda a demanda. É, né? atender a demanda, assim, tem dia que o direct lota. E aí, na hora que você vai ver, a mensagem já sumiu, né? Eu morro de vergonha, porque às vezes a pessoa encontra assim comigo na rua e fala assim: eu te mandei um direct e você não respondeu. Dói, sabe? Porque eu sou essa pessoa que gosta de conversar. E pra mim é tão importante cada pessoa. Não é um número. Então eu gosto de conversar com todo mundo. Então quem quiser pode me mandar no direct que eu converso. Ai, obrigada. Maravilhosa, super acessível. Obrigada, viu, Bárbara? Chegamos ao fim desse episódio. Estamos no YouTube, estamos no Spotify, para quem quiser nos ver e nos ouvir. Não é E só um no podcast. No Instagram. Com a nossa roupa. Não é só um podcast. Não é só um podcast, é um movimento nosso e seu. Não é só um podcast. É um movimento.